Estamos de regresso, vamos mais uma vez ao seu encontro, desta vez com a especialidade ortopedia. Não deixe de se inscrever se tem dúvidas, portanto, se quer aqui, ali, acima de tudo, desfazer as suas dúvidas relacionadas então com esta especialidade. Deve marcar o número de telefone 22-508-3297 para se inscrever. Tem também, como sabe, à sua disposição o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Apresse-se então para ter aqui vez neste programa e esclarecer todas as suas questões. O que é que nós vamos fazer? Vamos aqui falar de algumas abordagens, novas abordagens e também técnicas inovadoras no que diz respeito à cirurgia da coluna. É nosso convidado o professor Dr. Rui Duarte, médico ortopedista, com diferenciação na coluna no grupo Trofa Saúde. A quem agradeço a presença, Sr. Doutor. Muito obrigada por estar aqui connosco neste programa. E acho que esta conversa, de facto, é muito importante para ajudar os nossos telespectadores a compreenderem este avanço na tecnologia e porque é que isto é tão bom, não é? Começamos, por exemplo, por falar no diagnóstico, que graças à evolução da imagem e dos meios complementares, hoje é mais rigoroso para os profissionais de saúde, mas claro, somos nós que temos aqui a maior vantagem, não é? Os utentes. Muito boa tarde, Alexandre. Muito obrigada. Muito boa tarde também aos nossos telespectadores e obrigado pela oportunidade de falar um bocadinho sobre estas novas tecnologias em cirurgia de coluna, porque na verdade é precisamente o que o Alexandre estava a dizer. No final, o importante é que o doente consiga um melhor resultado clínico para o seu problema de saúde. E sem dúvida que a tecnologia, principalmente os avanços que ocorreram na última década, permitem-nos ser mais precisos no momento de efetuar um determinado tratamento. Uhum. E quando falamos de tecnologia, claro que é um mundo muito vasto, mas vai desde, se nós traçarmos uma linha temporal desde o momento em que o doente tem um sintoma até o momento em que é tratado e é acompanhado no follow-up, eu diria que a tecnologia vai introduzindo melhoria neste processo, em determinados pontos do processo. O diagnóstico é precisamente um desses pontos, não é? Nos dias que correm nós temos tecnologias de imagem fantásticas, nomeadamente ressonâncias magnéticas de alta resolução, que nos permitem ter um diagnóstico mais preciso, uma visualização melhor das estruturas anatómicas e com isto temos também a possibilidade de conseguir um planeamento até muitas vezes pré-operatório mais adequado. Aliás, nos dias que correm não faz muito sentido um doente ser operado à coluna vertebral sem ter uma ressonância magnética como exame pré-operatório. Portanto, é absolutamente necessário esse tipo de exames. Mas a inovação, no caso da imagem, vai até um bocadinho além disso, além do diagnóstico, mesmo dentro das nossas salas operatórias. Nós temos também já técnicas de imagem que nos permite também ser mais precisos naquele momento em que efetuamos um determinado tratamento. Temos salas operatórias equipadas com radiografias e equipadas com, muitas vezes até com TAC intraoperatório para podermos utilizar durante o processo cirúrgico. E a vantagem de toda esta inovação é mesmo a redução de riscos, melhora o seu resultado também, portanto, todos ficam a ganhar, não é? Sim, todos ficam a ganhar. Nós estamos, na verdade, a passar de uma era de uma medicina mais tradicional para uma medicina de precisão. Ou seja, se formos mais precisos em cada um dos passos deste processo, com certeza chegaremos a um resultado melhor. E, claro, todos saem a ganhar com esta melhoria. Muito bem. Sr. Doutor, vamos tentar ir ponto a ponto em relação, por exemplo, às técnicas cirúrgicas. Estamos aqui a falar na inovação na cirurgia da coluna, mais uma vez. Podemos começar pela cirurgia minimamente invasiva, que é uma abordagem que também reduz aqui os riscos de complicações, não é? E estamos a falar num tema muito sensível, porque normalmente as pessoas, quando se fala de cirurgia da coluna, têm sempre alguma resistência. É um tema mais sensível. Sem dúvida. Aliás, porque as próprias estruturas anatómicas são altamente sensíveis. Claro. Não é? Portanto, percebemos de alguma forma os receios que os doentes têm. E na verdade, todos os dias nos nossos consultórios, os doentes manifestam esse receio. Ou seja, há sempre algum receio por parte do doente quando é submetido a uma cirurgia de coluna pelo risco de ficar com alguma lesão neurológica. E, portanto, cabe ao clínico, cabem também estas campanhas de informação, de alguma forma desmistificar alguns destes mitos que surgem sempre que um doente é submetido ou que está num processo de ser submetido a uma cirurgia de coluna. A tecnologia, nomeadamente estas técnicas mais recentes da cirurgia minimamente invasiva, o que fazem, na verdade, é diminuir a agressão do processo cirúrgico. Ou seja, se
entre aspas, intervirmos o mínimo possível nas estruturas circundantes da coluna vertebral e tratarmos apenas especificamente o problema, na verdade o doente terá um benefício com isso, desde já por uma menor dor no pós-operatório, muitas vezes uma diminuição do tempo de estadia no hospital, uma menor perda sanguínea durante a cirurgia e isto depois tudo somado dá origem a uma reabilitação mais precoce e um retorno à sua vida ativa, ao seu trabalho, também mais precocemente. E atualmente existem imensas técnicas designadas de minimamente invasivas, que vão desde técnicas com incisões minúsculas na pele, através da qual fazemos essas cirurgias, até técnicas mais recentes, como a endoscopia da coluna vertebral, em que, através de uma câmara de filmar, de um endoscópio, conseguimos, com incisões inferiores a 1 centímetro, na maior parte das vezes, realizar o tratamento, por exemplo, de uma hérnia discal lombar. Portanto, são técnicas que têm surgido na última década, mas com mais intensidade nos últimos 4, 5 anos, e que estão disponíveis em Portugal, nos nossos hospitais e que podemos utilizar nos nossos doentes, claro, em determinadas patologias e depois devidamente explicado ao doente o que é que vamos fazer. Mas sim, isso ajuda-nos imenso e ajuda particularmente os doentes. E a partir do diagnóstico, outros fatores pesam quando se escolhe a técnica cirúrgica, não é? Para aquela patologia e para o candidato também, para a pessoa em si. Exatamente. No fundo, vai um bocadinho de encontrar aquilo que disse há pouco, nós passamos por uma medicina de precisão, ou melhor, uma medicina até personalizada. Cada vez mais não existe uma técnica cirúrgica que seja aplicável a todos os nossos doentes. Temos que conjugar uma série de fatores, desde o diagnóstico até ao doente, às características do doente, à técnica cirúrgica, à experiência do próprio cirurgião. E quando conjugamos todos estes fatores, na verdade, podemos apresentar uma proposta cirúrgica adequada e que melhor encaixe, entre aspas, naquilo que o doente necessita. Portanto, não há uma cirurgia perfeita para todos os doentes. Claro. O que existe é, de facto, uma personalização daquilo que apresentamos aos doentes como forma de tratamento do seu problema. Muito bem. É preciso ir caso a caso, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Muito bem. Vamos conhecer agora a cirurgia robótica na coluna vertebral. Em que consiste, Sr. Doutor, e qual é a grande diferença entre, por exemplo, a anterior com esta? É uma área muito interessante que está, no fundo, a surgir na cirurgia de coluna. A cirurgia robótica na medicina, nomeadamente noutras áreas cirúrgicas, na cirurgia geral, na cirurgia urológica, na cirurgia da próstata, por exemplo, a cirurgia robótica já tem feito o seu caminho ao longo da última década. Na cirurgia de coluna, em particular, tem surgido, talvez nos últimos 2, 3 anos, uma maior inovação nessa área. Em que é que consiste? Mais uma vez, se olharmos para todo este processo de tratamento de um doente, a cirurgia robótica o que vai fazer é intervir num pequeno passo deste processo de tratamento do doente. Nós não podemos, de alguma forma, pensar que o doente entra numa sala e chega um robô e trata o doente de princípio a fim. Não é exatamente isso que acontece. Neste caso, em particular da cirurgia robótica, o que é que o robô nos ajuda a fazer? Sempre que um doente necessita que lhe sejam colocados implantes, os vulgares parafusos da coluna, as próteses que colocamos, nesse passo em particular, a cirurgia robótica o que faz, de certa maneira, é introduzir esses materiais com mais precisão do que o cirurgião. Portanto, há um trabalho de planeamento pré-operatório em que o cirurgião comanda toda a direção de todos estes implantes, portanto, isso é tudo planeado previamente e depois, no momento da cirurgia, o robô ajuda na colocação precisa destes implantes. Portanto, apenas numa pequena parte da cirurgia, mas que, no fundo, o que faz é aumentar a precisão da colocação dos implantes. E isto está provado que um implante bem colocado tem uma durabilidade maior e o resultado clínico do doente acaba por ser melhor. E já que estamos a falar em implantes e materiais, existe também alguma inovação nestes dispositivos? Sim, tem também surgido inovação no que diz respeito aos implantes. Mais recentemente, nomeadamente os implantes produzidos através de impressão 3D, por exemplo. Claro. Implantes até muitas vezes personalizados para o próprio doente, ou seja, são realizados exames auxiliares de diagnóstico ao doente. Esses exames auxiliares de diagnóstico são fornecidos, entre aspas, aos produtores dos implantes e são criados implantes com o tamanho adequado, com a dimensão adequada, muitas vezes com a curvatura adequada para um determinado doente e depois os implantes regressam ao hospital e são colocados especificamente naquele doente. Portanto, fantástico, não é? Conseguimos chegar a uma medicina, lá está, mais uma vez, personalizada para um doente.
quando se trata ainda para mais de uma área do corpo tão sensível, não é? Dúvida, Não é só o tema em si, dúvida, é também a coluna também. E isto tudo, Sr. Doutor, para que tipo de patologias? Para as pessoas lá em casa perceberem e se identificarem também, se for o caso, não é? Sim. Na verdade, nós conseguimos ter tecnologia nas diferentes patologias da coluna. Se calhar, de uma forma assim muito simplista, eu dividiria isto em dois grandes tipos de patologia. A patologia compressiva, em que, na verdade, nós temos uma compressão neurológica de uma determinada estrutura, a vulgar hérnia discal, ou sim. canal lombar estreito ou estenótico, em que os doentes começam com sintomas, na maior parte das vezes, sintomas de irradiação pelos membros inferiores. Estamos a falar de patologia lombar, nomeadamente numa hérnia discal. Já todos os nossos telespectadores ouviram falar da vulgar dor ciática, não é? Claro. Que é uma dor horrorosa que, no fundo, percorre o membro inferior. E estamos a falar, na verdade, de uma patologia compressiva, ou seja, temos uma hérnia discal, uma alteração do disco intervertebral da nossa coluna que, de alguma forma, provoca uma compressão do nervo. E então a dor, a partir desse momento, irradia ao longo desse nervo. Portanto, este tipo de patologia, a patologia compressiva, nos dias que correm, pode ser tratada com tecnologia minimamente invasiva, com cirurgia endoscópica, em que, na verdade, é realizada uma cirurgia, uma cicatriz minúscula na pele e removemos aquele fragmento que está a comprimir o nervo. Neste caso, por exemplo, já não faz muito sentido falarmos de cirurgia robótica, não é? Claro. Este tipo de cirurgia robótica tem mais a ver com cirurgias em que é necessário colocar implantes. Neste caso, estamos a falar de outro tipo de patologia muitas vezes associada à instabilidade da coluna, quando há alteração da própria posição das vértebras, outras vezes patologia até muitas vezes do desenvolvimento, durante o desenvolvimento na adolescência, algumas alterações que surgem na coluna vertebral, nomeadamente curvaturas, que nos obrigam a corrigir a posição das vértebras. E nessas circunstâncias, muitas vezes temos necessidade de colocar os tais implantes, os tais parafusos, e nesses casos, cirurgias com robô, cirurgias com navegação, que no fundo é a realização de radiografia e TAC dentro do bloco operatório, no fundo para que a precisão da colocação destes implantes seja o melhor possível. Claro, sempre para o paciente, neste caso, ter mais qualidade de vida, não é? Trata-se, no fundo, disso. Trata-se, no fundo, objetivo. Sim. Estamos a falar de uma evolução de décadas, Sr. Doutor. Sugere-me sempre perguntar o que é que ainda há mais para fazer, mas há sempre mais para fazer, não é? Há aqui uma união de esforços entre várias especialidades até e engenharia também. Para que se chegue mais longe. É engraçado porque vivemos numa era em que o ecossistema à volta da cirurgia de coluna é muito interessante. É comum termos, de alguma forma, colaborações com universidades e os próprios engenheiros gostam de participar, muitas vezes, nas nossas decisões, no conhecimento daquilo que fazemos aos nossos doentes. Portanto, esta interação que de alguma forma, não existia no passado. Nos dias que correm, é muito comum existirem médicos com atividade académica, científica, e também termos engenheiros de institutos de investigação em Portugal que têm uma interação muito forte com a parte clínica e com os médicos. Eu acho que este ecossistema permite, na verdade, que a evolução vá acontecendo e quando me pergunta se a evolução tem décadas, alguns aspectos da evolução têm décadas, com certeza, porque a evolução em saúde e na medicina, na verdade, não é uma evolução disruptiva de um dia para o outro, é uma evolução que vai acontecendo, é uma evolução contínua, mas para darmos aqui um exemplo, fala-se muito agora da inteligência artificial, de uma forma genérica. Se, por exemplo, analisarmos as publicações científicas sobre inteligência artificial e cirurgia de coluna, para ter uma ideia, por exemplo, em 2016, 2017 eram publicados 20 artigos por ano sobre este tema. Em 2021 já eram publicados 160. Claro. Provavelmente agora estamos a publicar 300, 400 por ano. Portanto, de facto, não é uma evolução muito longínqua no tempo, não é? Estamos a falar de talvez 5 anos, 6 anos, em que estas coisas estão a acontecer. Portanto, há efetivamente aqui um salto de investigação e de melhoria que assistimos e quando me pergunta onde é que isto vai parar, não é? Não queremos saber, não é? Queremos continuar a assistir a esta evolução. Eu às vezes partilho com os meus doentes quando temos uma dificuldade de diagnóstico, porque isto existe, ou seja, por vezes nós temos exames auxiliares de diagnóstico, por muito sofisticados que sejam,
não bate certo a clínica com aquilo que encontramos nos exames auxiliares de diagnóstico e, na verdade, isto só nos faz pensar que provavelmente daqui a alguns anos nós vamos conseguir ter essas respostas. Claro. Portanto, a inovação e a investigação irá continuar, vai seguir o seu caminho e provavelmente daqui a uns anos, eu um bocadinho mais velho, Alexandra se calhar com a mesma idade, mais nova ainda, iremos falar outra vez sobre esta evolução. A inteligência artificial vai permitir isso, doutor? Talvez. Existem também muitos mitos, só mesmo para terminar, não é? Falávamos há pouco desta resistência que as pessoas têm no que diz respeito à cirurgia da coluna e à patologia da coluna e mitos também, muitas dúvidas quando sugere aos seus pacientes, não é, a cirurgia. Não, Sr. Doutor, tenho medo de ficar numa cadeira de rodas. Esta será, se calhar, a afirmação mais frequente. Esse, se calhar, é talvez um dos maiores mitos em cirurgia de coluna. Eu penso que tem a ver, talvez, com alguns dos erros de comunicação no passado, claro. Mas, na verdade, numa cirurgia planeada, estruturada, nos dias que correm, não é minimamente expectável que um doente fique com um déficit dessa natureza. Claro. Não é de todo. Claro que no passado, e talvez seja esta a razão, muitas vezes associados a traumatismos vertebromodulares, portanto, acidentes de viação, acidentes de mergulho, os doentes ficam tetraplégicos claro. No momento do acidente. Sim. E depois são operados, com certeza, para estabilizar a coluna, mas a condição de tetraplégico não irá mudar. E muitas vezes atribui-se no passado à cirurgia e não propriamente à doença, ao acidente, claro. essa alteração. Mas os doentes podem ficar efetivamente tranquilos porque não é expectável de todo que uma cirurgia planeada tenha um desenlace dessa natureza. Não sei se ainda temos tempo, há também, com certeza, outros mitos e aquilo, embora não seja propriamente um mito, mas é mais um sinal de alerta. E eu gostava de chamar a atenção a isso. Muitas vezes os doentes, quando têm uma dor muito intensa, e a dor é aquilo que leva o doente ao hospital e à consulta, a dor lombar, propriamente dita, pode ser tão incapacitante que o doente achou que ficou paralítico. Não se consegue mexer, tem de chamar o INEM, os bombeiros, para depois ser encaminhado para um hospital. Mas, na verdade, uma dor lombar depois de um esforço é uma dor que é limitada no tempo. Com a medicação, com o tratamento, com o repouso durante alguns dias, o doente acaba por ficar melhor. Chama a atenção apenas é quando essa dor se prolonga no tempo, claro. Muito tempo, ou então se estiver associada à tal dor irradiada pelos membros inferiores. Se tiver uma dor que vai pela perna abaixo, isso sim, isto é um sinal de alerta e nessas circunstâncias ele deve procurar ajuda de imediato. Muito bem. Muito obrigada, Sr. Doutor, por estas dicas que devemos todos ter em conta e, acima de tudo, por esta conversa tão franca. Muito obrigada. Vamos agora ouvir as dúvidas dos nossos telespectadores. Questões, então, relacionadas com esta especialidade que temos em cima da mesa, ortopedia. Vamos, antes disso, fazer um curtíssimo intervalo. Estamos de regresso com a sua participação. Até já.